Shalom pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre o relato do meu parto, como foi o meu parto, meu segundo parto. Para quem não me conhece, eu só vivi, moro em Israel desde 2006 e eu vou contar agora sobre o meu segundo parto. Eu tenho uma filha já de 6 anos, plus, faz 7 em dezembro, a Shelly, e agora eu tenho o Benny com 2 meses e só agora eu tô conseguindo gravar para vocês o vídeo sobre o relato de parto. Então eu vou tentar fazer isso rápido porque tem um monte de coisa para fazer. Acho que ele vai chegar do inglês, é fim de ano, é formatura do inglês hoje, enfim, tá uma balagana, tá uma bagunça. Bora lá. É dia 22 de abril, à noite, caiu meu tampão, eu perdi meu tampão e tá, isso tá ok, isso não aconteceu na primeira gravidez, mas cada gravidez é diferente, o trabalho de parto começa de uma maneira diferente. E da Shelly começou com contrações e esse começou com o tampão que caiu. Aí tá tudo bem, eu já tava com contrações, mas assim, bem bagunçadas, e eu fui dormir. Só que daí, tipo, isso foi à tarde, quando eu perdi o tampão, quando eu vi que saiu o tampão, e à noite começou um pequeno sangramento. Só que antes de dormir, eu vi que esse sangramento não passou e estava um pouco maior, então eu liguei para o plano de saúde, perguntei, ela falou assim, vai para o hospital. Eu tava na semana 39 já. Aí eu fui pro hospital, o médico foi super querido, uma equipe assim maravilhosa. Eles me examinaram tudo, os batimentos do bebê tava tudo ok no monitor. E quando eu fui pro médico, com todos os dados do monitor e de pressão, urina, essas coisas, aí ele disse que tava tudo ok, que tava tudo bem com o bebê e que não era assim, para me preocupar, porque isso é comum acontecer, isso da entrada no trabalho de parto com as contrações, tipo as contrações, a dilatação, e isso já era o indício de que eu estava entrando em trabalho de parto, mas na primeira fase. Então não precisava me preocupar, porque poderia levar até alguns dias para ter o Benny, para o Benny nascer. Então eu continuei, voltei para casa e fui dormir. Eu não consegui dormir. A dor foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu só conseguia ficar na bola. E não dava pra dormir mesmo. Eu tava exausta, acabada, eu não conseguia dormir. Era uma contração atrás da outra. E quando foi de manhã, assim, eu dei tirei uma soneca. E quando eu acordei, começou de novo, começaram as contrações. E eu comecei a contar pelo meu aplicativo. Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo os aplicativos que eu usei durante a gestação. E aí, quando ficou de 7 em 7 minutos, tava bem chata a dor já, mas não por isso eu fui pro hospital. Eu fui pro hospital porque já eram umas 4 da tarde e ainda tinha sangramento. Então eu pensei, não sei se isso tá ok ou não, é melhor eu ir. Aí nós fomos e chegando lá, fiz todos os exames de novo, monitor e tal. E no monitor teve aquele probleminha que sempre dava nas últimas semanas com os batimentos do Benny. Tinha uma baixada tinha uma queda dos batimentos. Então veio uma equipe, e isso era Pessach, era a semana da Páscoa Judaica. Então as equipes que eu conheci quando eu estava nos plantões, quando eu ia para emergência, ninguém estava lá, foi desesperador assim. Eram pessoas que estavam de plantão, eram estagiários e isso me deixou muito inquieta. Então o estagiário falou que ele ia induzir o parto porque tinha acontecido essa coisa com os batimentos do Benny que estava mais devagar. Aí tudo bem, eles disseram que a minha dilatação estava 2,70. Nunca ouvi falar esse quebrado, sempre entendi que é de 1 a 10. Mas quando eles disseram 2,70, eu comecei a rir, né? Porque eu falei, como que sabe, né? 2,70, tipo... Aí ele conversou com o médico responsável, e depois ele veio e falou que realmente eu ia já para a sala de parto. Só que eu não tinha muita dilatação, eu só tinha contração e era assim, tava vindo com cada vez com mais frequência. Aí eu fui para a sala de parto e veio a parteira, né? Porque aqui não é o médico que faz o parto, a menos que aconteça alguma coisa. Quem faz é a parteira. E dessa vez, quando eu estava grávida da Shelly, eu contratei uma parteira particular para me ajudar. Não doula, uma parteira de verdade. 42 anos de experiência nesse mesmo hospital,
conhecia toda a equipe, então isso me deixou bem segura e bem confortável ficar nas mãos dela, e me ajudou muito. Um dia eu faço o relato do parto, eu deixei ele pra vocês. E dessa vez eu achei que, por não ser mais mãe de primeira viagem, né, eu tiraria de letra, eu tava super preparada para isso. Então eu fui assim, com a cara e com a coragem, e não tava sentindo medo nenhum, até começar as complicações. E quando eu cheguei na sala de parto, eu conheci a parteira, tal, ela é uma pessoa muito boa, uma mulher jovem, mas muito carismática, muito querida. E ela foi me explicando tudo com delicadeza e fazendo tudo devagar, e a gente foi conversando. Ela também era contra a indução do parto, sem saber se eu ia dar continuidade na minha dilatação. Não, ela falou, não, vamos esperar um pouquinho, vamos ver como vai ficar. Ela é super do lado da mulher. O que a mulher pede é o que ela vai fazer. Já os médicos não, é direto, né, fazendo as outras coisas. Então, nesse ponto eu gostei dela. E aí passou 1 hora, 2 horas, e a minha dilatação começou a aumentar. Então ela falou assim, olha, a gente tá progredindo super positivo, então não tem por que induzir o parto. Ela falou assim, vamos empurrando com a barriga. Então aí nós fomos esperando, e quando chegou de 5 em 5 minutos, e de 4 em 4 e de 3 em 3, aí eu já pedi epidural, eu já pedi a analgesia, e eu recebi a analgesia, e aí eu fiquei de boa, eu podia esperar de boa. Só que daí foi me dando uma secura, assim, sabe? Eu precisava tomar muita água o tempo todo, e eu pedi pra médica e pra parteira se eu podia tomar água durante toda essa espera. E eu queria água com sabor. Ela disse que melhor não, porque se tiver alguma complicação e for pra uma cesárea pode ter problema, então eu só poderia tomar água. Então eu fiquei tomando água e molhando sempre aqui, porque tava muito seco mesmo, nunca tive isso. Foi uma coisa assim bem estranha, assim, inédita. E daí o monitor dava alguns probleminhas nos batimentos do Beni, e então veio uma médica, a médica responsável pelo plantão, e ela veio e disse, esse pequeno tá causando problema, não sei o que lá. Aí eu já não gostei do comentário dela, mesmo que carinhosa, eu não gostei desse comentário. E daí quando ela me explicou tudo o que precisava, e o Rony pediu para ela falar devagar, por causa do idioma, se eu não entendesse, para me perguntar. E aí ela falou, pega uma posição boa para você, e quando eu falar força, você faz força, quando eu falar respira, você respira. E enquanto isso ela me ensinou a ficar, tipo, bem antes ela me ensinou a respirar de maneira que eu mandasse oxigênio, mais oxigênio pro Beni, para ele sofrer menos, tipo, para ele não ficar na situação que ele tava. Daí ela falou que qualquer coisa induziria um parto, só que enquanto isso o meu corpo, ele fluiu assim de boa, ele foi, a cada hora tinha dilatação, tava tudo dentro do esperado, não tava demorando e não tava sendo um deflash, tava indo muito bem, e a parteira tava me acalmando nesse ponto. Só que daí quando o monitor começou a dar bastante queda de batimento, um atrás do outro, a gente começou a ficar meio tenso, e ela também começou a ficar meio tensa, e ela falou assim, olha, então eu tenho uma ideia, eu conversei com a médica, e talvez nós vamos estourar a bolsa, porque quando estoura a bolsa, em vários casos isso adianta a dilatação, isso ajuda na dilatação. E eu também vou colocar um catéter em você, porque você tá com epidural, você não sente se você tem xixi ou não, se sua bexiga tá cheia. E aí, se tiver a bexiga cheia, isso também atrapalha na dilatação, então que saia toda a água que tem no seu corpo para dar encaminhamento para a dilatação mais rápida. Então daí ela colocou o catéter pro xixi, ela furou a bolsa. E quando ela furou a bolsa, o que aconteceu é que, de repente, não tinha batimentos quase. Foi uma loucura. Aí veio toda a equipe, todos os estagiários, sabe assim? E foi muito tenso. Eu me vi num filme, assim, de terror. E aí o meu marido ficou assustado, ele começou a perguntar se talvez não é o computador, porque máquinas podem dar problema, defeito. Ela falou assim que não, que nesse caso, ela falou assim, isso pode acontecer quando os bebês têm o cordão umbilical, né, enroscado no pescoço, enrolado no pescoço, 1, 2 voltas, que é o caso tipo do Beni.
Aí a gente não sabia até então, né, que ninguém falou isso pra gente. Daí a gente falou assim, mas como assim? Ela falou assim, eu só vi isso agora. Daí continuou esse problema. Ela me virou de um lado, me virou do outro, cutucou aqui, cutucou ali, veio outra médica e tal. Fizeram várias posições assim. E aí conseguiu de novo o batimento, mas bem fraquinho. Ela não estava satisfeita com isso. Mas assim, eu tô adiantando para não demorar muito nesse vídeo, mas isso foi um tempo assim longo, foi um espaço de tempo tenso, que todo mundo ficou tenso e todo mundo ficou estressado. E eu já estava sentindo muita dor, mesmo com o epidural, eu voltei a sentir dor. E quando ela pegou assim, no momento, ela pegou a mão dela e colocou, eu senti que ela colocou por dentro, antes de 10 centímetros de dilatação, 10 dedos de dilatação, segurou a cabeça do Benny, que já estava encaixada, mas não estava tão baixa, e tipo que girou a cabeça. Não sei quando ela conseguiu desenroscar o cordão umbilical, já não lembro muito bem agora, mas eu lembro dessa imagem que eu tava nessa posição, eu não tava deitada assim, reta, eu tava curvada porque eu segurava do lado, porque eu tava com muita dor na coluna. Não era nem dor na barriga ou contração na barriga, era uma dor mortal na lombar. E eu não aguentava mais, eu não conseguia respirar de dor. E aí eu comecei a pedir epidural, epidural. E eu só ouvia elas falando, eu falava baixinho, né, pro Rony, que tava segurando a minha mão, tava do meu lado. E elas falavam, aperta o botão, se ela precisa de mais Romeu, de mais remédio líquido, então que ela aperte o botão. Só que eu apertava o botão e não adiantava nada. Então eu fiz sinal pro meu marido que isso não estava funcionando, que eu precisava, era uma dor muito intensa, que não era, eu não estava sentindo essa dor antes. E aí elas chamaram, ele pediu, por favor, ele falou assim, ela não é mimada, ela suporta a dor forte, mas se ela tá pedindo é porque a coisa tá diferente do que era, não é a contração que, né, não é a contração final do parto, mas também não é uma contração normal que ela conhece, então acho que ela precisa realmente de epidural. Enquanto isso, ela fez todo esse procedimento, ela mandou eu fazer força para expulsar. Só que eu não conseguia, porque era muita dor, e eu tava tendo contração uma atrás da outra já, de 2 em 2 minutos, de 1 em 1 minuto. Eu não tinha mais espaço de intervalo para mim conseguir raciocinar. Eu tinha que fazer a respiração para sentir menos dor, tipo a minha meditação, né, que eu me treinei para isso. E tava muito punk, assim, eu tava muito tensa também, muito preocupada com o Benny. E, enfim, aí eu me desliguei total, eu senti que eu já não tava mais ali, eu já tava numa outra dimensão. E eu ouvia bem longe, assim, as vozes e eu não conseguia responder, eu com o olho fechado. Eu não conseguia responder para ninguém o que eu precisava. Isso estava me deixando bem nervosa mesmo. E eu lembro que começou a sair lágrima do meu olho. E aí o Rony pegou pesado assim, falou assim: ela precisa agora de epidural, ela tá sofrendo. E aí ele veio, o médico, eu só lembro dele ter falado assim que você vai sentir um gelo nas costas. Aí eu fiz assim para ele, que eu tava sentindo gelo. Aí eu falei assim, gelo. Tipo, tá ok, isso entrou na minha coluna. E aí passaram alguns minutos, eu fiquei ok com essa dor, só que 2 médicas fizeram esse mesmo procedimento de colocar a mão, virar a cabeça e tentar puxar, e eu não consegui fazer força pro bebê sair e tudo voltou no que era antes. E uma das 2 médicas ficou muito brava, falou que eu sou mimada, ficou fazendo, tipo, meio que eu tô fazendo corpo mole, que não sei o que lá. Foi muito estúpida, nada profissional, nada humana. Ela foi uma bruxa, uma diaba ela foi. Mas enfim, e ela ficava assim do lado, sabe, fazendo careta assim pra mim, tipo, que saco essa menina que vem pra parir e não tem força pra parir um filho, sabe assim? É exatamente assim que ela agiu. E eu não posso nem lembrar dessa mulher. Eu não podia falar do meu parto até uns dias atrás por causa dela. Ela me traumatizou até 120 anos, assim, horrível. E aí a gente foi cada vez descobrindo mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa. Aí a médica falou assim, eu acho que nós vamos ter que devolver a água no seu útero, na placenta, porque a criança está em estresse, o bebê está em estresse. Aí o Rony falou assim, qual a diferença de estresse para sofrimento? Se ele está em estresse, ele está sofrendo. Então, se ele está em sofrimento, vamos fazer uma cirurgia. Ela falou assim, não, porque os bebês ficam em estresse mesmo quando isso acontece, quando o cordão umbilical está no pescoço, mas está tudo ok, está tudo sob controle. Aí o Rony
tipo, pegou pesado com ela assim, firme. E aí ela trouxe o termo de cesariana para mim assinar, que eu aceito fazer a cesárea se tiver uma emergência, que no caso para mim já tinha uma emergência, só que ela ficou enrolando, isso foi me irritando. E, e aí eles trouxeram um sacão assim de água morna, né? Elas me explicaram para mim entender a termo grosso, mas é tipo um soro assim, especial para colocar de novo no útero, porque daí o cordão umbilical, ele não estava sufocando o Benny, só que tipo ele tinha que fazer o giro de 180 graus para sair, para começar a sair, porque ele não estava olhando para baixo, ele estava olhando para cima. Isso chama parto de costas. E exatamente isso eu tinha estudado antes de ir para o hospital, nas noites sem dormir, assim, nas madrugadas de dores que eu passei antes do parto. Então eu já sabia do que se tratava, mas eu não sabia que esse era o meu caso. E esse caso de parto, ele é mais lento e ele é muito mais doloroso do que o parto normal, quando a criança está olhando para baixo. Então ela explicou que quando o bebê está assim, ela primeiro ele tem que virar 180 graus para fazer força para sair. Só assim ele vai conseguir sair. Mas como ele estava com volta de cordão no pescoço, eu imagino a cena, que o cordão ficou curto e ele não conseguia fazer essa volta. Então, uma delas, eu já perdi as contas de quem, conseguiu puxar uma volta de cordão. Eu lembro de ter visto, como eu estava deitada assim, eu lembro de ter visto nessa posição uma corda assim escura, um negócio, o cordão umbilical em cima da cama. E aí eu voltei a, tipo, meio que desmaiar. Eu tava meio desmaiada, meio acordada de dor. E aí eu voltei a ficar no meu estado de que eu tinha que fazer a minha respiração para não pirar o cabeção. Exatamente assim. E aí veio a médica grossa, essa estúpida, e ela falou assim, você precisa, a culpa é sua, uma coisa assim. Ela quis dizer que a culpa era minha, que o Benny estava em estresse, porque eu não estava dando para ele oxigênio. E eu que tinha que dar para ele esse oxigênio. Assim, uma estúpida, total. Uma super estúpida essa criatura foi. Quando ela falou isso, eu fiquei muito irritada mesmo. Eu comecei a querer explodir, de dar na cara dela, assim, sabe? Mas eu não falei nada, porque eu não queria que ela me prejudicasse ainda mais. E aí a parteira veio e viu que eu tava muito irritada, que eu tava muito estressada, que eu tava sofrendo demais de dor e de tensão, assim, que o Benny, ele não voltava nos batimentos dele. Dela colocou mais um catéter até o útero, devolveu toda a água para ver se melhorava, porque daí a água passava por aqui, entre o cordão e o pescoço, e aliviava a pressão do Benny, entendeu? Mas ele não estava morrendo sufocado, porque ele não respira dentro do útero, ele só respira quando ele sai. No útero ele recebe o oxigênio pelo cordão umbilical. Só que se o cordão tá muito apertado assim, é normal que isso aconteça. Então tinha esse caso do cordão umbilical, e ainda tinha o caso de que ele não estava virado normal, a coluna dele estava na minha coluna fazendo pressão, e por isso eu sentia muita dor mesmo na coluna, uma dor insuportável, assim, de desmaiar, de ficar apagada total. Só quando o epidural voltou a funcionar para essa dor, daí eu conseguia atender o que a parteira me falava. Então, quando ela viu que a situação estava bem ruim mesmo para mim, para o Benny, estava todo mundo tenso, eu tinha acabado de assinar o documento da cesárea. Aí a médica, na hora que eu assinei o documento da cesárea, a médica falou assim, então nós vamos, não se preocupa, a sala de emergência, o centro cirúrgico de emergência é em frente à sua porta, no máximo, na pior das hipóteses, em 13 minutos o bebê está nos seus braços, ela falou, porque uma cesariana é muito rápida. Ela falou, aí elas já limparam a área da cesariana, já, tipo, fez tudo que tinha que fazer. Falou assim, é só passar iodo e cortar. A criança tá nos seus braços em 3 minutos. Trouxeram a cama, que era, me trocaram o lençol, daí era só me pegar pelo lençol e jogar tipo um saco de batata em cima da outra cama. E ir pra cesariana, diz ela que em 3 minutos o bebê estaria nos meus braços. Eu não me preocupei quanto a isso, que nisso eu acreditei. Mas, tipo, eu não tinha forças pra lutar com ela sobre o que ia acontecer. Daí ela falou assim, mas a gente pode tentar, antes da cesariana, tirar ele a vácuo. Que é o que fazem nesses casos também. Ou tenta a cesariana primeiro, ou tenta o vácuo e depois a cesariana. Aí seria eu que teria que
falar o que eu acho, né? Só que ela não pediu minha opinião, ela falou que é o que poderia ser feito, mas não perguntou o que você acha. E já foi saindo para trazer a cama, para a equipe trazer a cama. Daí todos os estagiários saíram e aí a parteira que trocou de turno, porque já era noite, a parteira que estava comigo o tempo todo foi embora, infelizmente, daí veio uma outra que teve que entrar todo no cenário, entender o que estava acontecendo, mas era um amor de pessoa, foi Deus que colocou essa mulher na minha vida, sério, ela salvou a minha vida e a vida do Beni. Só de pensar nela, assim, me dá sabe, uma vontade de abraçar ela e de chorar junto com ela, que foi o que aconteceu depois do parto. Foram horas e horas e horas de tensão. E quando ela viu que a coisa estava bem ruim para mim, que eu estava sofrendo, como mãe, como ser humano, como mulher, como sentindo que elas fizeram procedimentos que eu não aceitava, mas eu não tive como lutar contra isso, porque eu estava em situação bem ruim. E aí ela conversou comigo, pediu para todo mundo se retirar. Ela conversou comigo e ela falou assim: vai ficar tudo bem, eu tô com você e eu vou te ajudar, a gente vai conseguir tirar o seu bebê e vai ficar tudo bem. Ela falou assim: descansa. Não, primeiro ela pediu para todo mundo sair e falou assim: me dá 20 minutos antes da cirurgia, que eu quero acalmar ela, eu quero preparar ela para cesárea. Então tudo bem, todo mundo saiu, e aí ficou só eu e ela, o Rony e a Eti, que é a avó da Shelly número 3, que é a esposa do meu sogro que faleceu, a segunda esposa dele. E ela é como uma avó de verdade para Shelly, então ela estava ali e eles estavam me dando muito apoio mesmo. Não sei o que seria de mim sem eles. E daí só nós lá na sala, e ela me explicou o que estava acontecendo, e ela me explicou o que tinha que fazer para ela conseguir tirar o Beni. E aí ela falou assim: então eu não tenho mais como saber quando você tem contração, porque eu fui desconectada do monitor. Eu fiquei um tempão trabalhando a respiração para ele receber mais oxigênio, enquanto ela me explicava o que tinha que fazer. E aí eu e ela juntas, nós começamos a parte de expulsão, porque já estava na terceira fase do parto, do trabalho de parto, que era a fase da expulsão. E eu consegui, fazendo força quando ela falava, respirando quando ela falava, a gente conseguiu que ele nascesse sem a cesárea. E aí a médica bruxa chegou e ficou do lado, assim, com a mão assim, só olhando de rabo de olho, assim, como se os planos dela tivessem ido por água abaixo. Sei lá, eu tenho uma coisa anti essa médica, que às vezes eu posso estar exagerando pelo que eu sofri, pelo que eu passei, mas eu não gosto dela. Eu não vou com a cara dela e, enfim, eu vou ver se eu coloco algumas coisas pra vocês sobre a maternidade, não sei se nesse vídeo, em um outro vídeo. Depois eu quero fazer um vídeo também, comecei a fazer um vídeo de que eu fui com o Beni na Tipat Halav. Vou falar um pouco sobre a nossa adaptação juntos depois do parto. Vou fazer um vídeo, quero fazer um vídeo sobre as dores do parto, como eu sobrevivi e quais foram as dores pós-parto, a minha recuperação pós-parto. Mas esse vídeo eu tentei fazer curto, espero que dê tudo certo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha. É muito difícil para mim gravar vídeos. O Beni, só agora, com 2 meses, ele tá entrando numa rotina de bebê da idade dele. Mas ele não é um bebê que dorme bastante. Ele exige muito de mim. Ele quer muito ficar no peito o tempo todo. Ele quer mamar o tempo todo. Ou chupetar o tempo todo. E ficar no colo. Ele quer a mãe dele, entendeu? E... enfim, tá complicado ainda, mas eu vou tentar gravar vídeos quando eu consigo e colocar pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!